Seja bem-vindo à sua capela virtual, Audiolivros Católicos. Estamos lendo o Manuscrito do Purgatório. Confira o que nós lemos até aqui. Este livro vai mudar a sua vida. 1876. Não só deveis preparar uma morada para Jesus, mas convidá-lo também. Que adianta preparar um belo cômodo para um amigo, se não o convidassem para entrar? Fevereiro. Sim, é verdade que no céu Deus recebe adorações infinitas, mas, como na terra, é que ele é ultrajado, quer também da terra receber a reparação. E de vós espera esta reparação para que o ameis, a fim de desagravá-lo pela vossa ternura, do abandono que ele sente por toda parte. Anunciação. Quando Deus quer uma alma só para ele, começa por espremê-la como as uvas no largar para extrair o suco. Depois, quando esta alma assim espremida venceu as suas paixões, os defeitos, a procura de si, então dispõe dela como bem quer. E se ela é fiel, logo ficará toda transformada. E então Jesus acumula de graças escolhidas e a inunda do seu amor. 16 de julho. A Eucaristia deve ser para vós um ímã que vos atraia sempre cada vez mais. A Eucaristia, numa palavra, deve ser o móvel de toda a vossa vida. 28 de agosto. Não tenhais outro desejo além do de amar a Deus sempre mais e de vos unir cada vez mais a Ele. Deveis procurar cada dia estar mais unida a Jesus. Vossa vida deve ser uma vida interior e de união a Jesus, pelos sofrimentos do corpo e da alma e principalmente pelo amor. Deus fez vosso coração só para Ele. Abandonai-vos a nosso Senhor, sem nunca olhar para trás, nem para adiante. Lançai-vos nos seus braços divinos, e junto ao coração, e depois de lá estar, não tenhais medo de nada. Fazei cada manhã uma oração para adorar a nosso Senhor em todas as igrejas, onde se acha abandonado. Transportai-vos então pelo pensamento para essas igrejas e dizei a Jesus então quanto o amais e quereis reparar o abandono em que ele se encontra. Renovai esta intenção muitas vezes no dia. Dareis um grande prazer a Jesus. O bom Deus deseja que penseis sempre nele e que façais tudo sobre os seus divinos olhares. Vossas orações e trabalhos, numa palavra, nunca o deveis perder de vista quanto possível. Tudo isso, entretanto, há de ser feito com tranquilidade e sem afetação. Não tenhais nenhum desejo a não ser o de amar a Deus, cada vez mais. No fim do vosso retiro, tomai como resolução pensar muitas vezes no que vos vou dizer. Deus só, meu Deus e meu tudo. Tudo passa e passa depressa. O tabernáculo é meu repouso. A Eucaristia é minha vida. A cruz é a minha herança. Maria, minha mãe. O céu, minha esperança. 20 de novembro. Não é preciso andar examinando e julgando o que fazem as irmãs. Não tereis que dar conta a Deus por elas e nem vos modelar por elas. Deus não pede de todos a mesma perfeição. Mortificai-vos e não deveis andar examinando
as outras se elas fazem o que fazeis, porque Deus não exige isto. Natal. Sim, eu estou muito aliviada e eu creio que o termo do êxito não está longe. Ai, se soubesses como desejo ver a Deus. 1877, 13 de fevereiro, diante do Santíssimo Sacramento. Vede como Jesus está só. Neste momento, poderia ter ele aqui mais gente se houvesse um pouco mais de boa vontade. Todavia, que indiferença até entre as almas religiosas. Nosso Senhor é muito sensível no Santíssimo Sacramento. Pelo menos, então, amai-o pelas almas injustas, e o bom Jesus sentir-se-á confortado e consolado neste desprezo. 12 de maio. Mortificai-vos no corpo, mas sobretudo no espírito. Esquecei-vos. Fazei um ato total de abnegação de vós mesma. Não repareis nunca no que fazem as outras. O bom Deus não pede a mesma perfeição de todas as almas. Nem todas são esclarecidas com as mesmas luzes. Vós, a quem Jesus ilumina, não olheis senão para ele, que só ele seja o vosso fim em tudo. Tende uma confiança sem limite na bondade de Jesus. Se soubesseis que poder tem ele, haveríeis de pôr assim limites ao seu poder? O que não pode ele em favor de uma alma que o ama? Preparai-vos sempre, com muito cuidado para a Santa Comunhão, para a confissão e para o ofício divino. Enfim, para tudo que tende a uma união maior com nosso Senhor. Eu já vos disse que o bom Deus procura neste mundo almas que o amem, mas com este amor de criança, essa ternura respeitosa, é verdade, mas cordial. Pois bem, ele não encontra estas almas. O número delas é muito menor do que se pensa. Consideram o bom Jesus muito grande para poderem se achegar a ele, e o amor que lhes dão é muito frio. O respeito, afinal, se degenera numa certa indiferença. Eu bem sei que nem todas as almas são capazes de compreender este amor que nosso Senhor pede, mas vós, a quem Jesus fez compreender isso, reparai esta indiferença, esta frieza. Pedi-lhe que dilate o vosso coração para poder conter muito amor. Por vossa ternura e as respeitosas familiaridades que Jesus vos permite, podeis reparar o que não é dado a todos compreender. Fazei isto sim, e sobretudo amai muito. Não vos canseis jamais de trabalhar. Recomeçai cada dia como se tivesseis de começar e não tivesseis feito nada. Esta renúncia perpétua da própria vontade, de seus cômodos e da maneira própria de ver é um longo martírio, mas muito meritório e muito agradável a Deus. 1878. Retiro de agosto. Os grandes pecadores e os que ficaram toda a vida afastados de Deus pela indiferença, e bem assim as religiosas que não foram o que deveriam ter sido, estão no grande purgatório. E lá, as operações que se fazem por essas almas não são aplicadas. Elas foram indiferentes para com Deus em vida, e por sua vez agora, Ele, o Senhor, é indiferente para com elas e as deixa numa espécie de abandono, a fim de que elas reparem assim a sua própria vida, que foi nula.
Ah, não podeis imaginar, nem representar ainda na terra quem é Deus. Nós, porém, o sabemos e o entendemos, porque nossa alma está desprendida de todos os laços que o prendiam e impediam de compreender a santidade, a majestade do dom de Deus, sua grande misericórdia. Somos mártires, nós nos derretemos de amor, por assim dizer. Uma força irresistível nos leva para o bom Deus como nosso centro, e ao mesmo tempo, uma força nos impele para o lugar da nossa expiação. Estamos neste estado oprimidas e aflitas pela impossibilidade de satisfazer os nossos desejos. Oh, que sofrimento! Nós, porém, o merecemos, e aqui ninguém murmura. Queremos o que Deus quer. Ninguém poderá compreender na terra o que padecemos. Sim, eu estou bem aliviada. Eu não estou mais no fogo. Agora, eu só tenho o desejo insaciável de ver a Deus. Sofrimento bem cruel ainda. Sinto, todavia, que se aproxima o termo do meu exílio e me aproximo do lugar a que aspiro com todos os meus desejos. Eu percebo muito bem e me sinto pouco a pouco mais livre, mas dizer quando chegará o dia, não o sei. Só Deus o sabe. Talvez eu ainda tenha de ficar anos a desejar assim o céu. Continuai sempre a rezar, e eu vos pagarei mais tarde, embora eu desde já reze por vós, e muito. Ó, como são grandes as misericórdias de Deus para convosco! Quem poderá compreender por que Jesus age assim para convosco? Porque vos ama muito, muito mais do que as outras? Será que o mereceis? Não, pois o mereceis até bem menos do que outras almas. Mas ele quer proceder assim para convosco. É ele o Senhor das suas graças. Sede, então, muito reconhecida. Ficai sempre em espírito aos pés do Senhor e deixai que ele faça o que quiser. Vigiai muito o vosso interior, sede bem fiel ao examinar tudo que possa agradar a Jesus. Não tenhais olhos, nem coração, senão para ele. Consultai-o sempre antes de qualquer coisa. Abandonai-vos ao que ele quiser, e depois ficai tranquila. Tudo quanto vos disse se há de cumprir. Não deveis por obstáculos. É Jesus quem o quer assim. Quando eu estiver lá, eu vo-lo direi, mas eu penso que as grandes festas no céu se celebram por um duplo êxtase de admiração e de ação de graças, e, sobretudo, de amor. Para que chegueis a uma grande união com Deus, como já vos disse, é mister que nada vos perturbe. Penas, alegrias, sucessos, insucessos, boa ou má graça, é mister que nada disso vos impressione, nem um pouco, mas que Jesus domine tudo em vós e que tenhais os olhos fixos nele para compreender seus menores desejos. Eu vos repito ainda, não tenhais medo de mim, não me vereis no sofrimento. Mais tarde, quando estiverdes mais fortes de alma, vereis as almas do purgatório. Mas não penseis que será para vos assustar. Deus vos dará, então, a coragem necessária e tudo se fará para cumprir a sua santa vontade. Mas isso não é um castigo? Resposta: não, eu estou aqui para meu alívio e para vossa santificação. Prestai um pouco de atenção ao que vos digo.
É verdade, mas eu acho essas coisas tão esquisitas. O que eu posso pensar de tudo isso? Disse a irmã, né? A irmã que estava viva, só um parênteses aqui, a irmã que estava viva, IMDC, ela começou a interpelar, a conversar com essa alma da irmã que já tinha falecido e que estava no purgatório. Se você não está entendendo, são aparições de uma alma, de uma irmã já falecida, num convento a uma irmã. Ouça os primeiros vídeos que tem toda a explicação sobre o livro em si. Dando continuidade. É verdade, mas eu acho essas coisas tão esquisitas. Que posso eu pensar de tudo isso? Não é ordinário estar a vos escutar assim? A resposta da alma. Eu compreendo bem o vosso embaraço. Eu sei o que tendes sofrido com isso. Mas já que Deus o permite, e é para meu alívio, deveis ter piedade de mim, não é? Quando eu estiver livre, vereis como eu vos darei mais do que fizestes por mim. Eu, desde já, rezo muito por vós. A irmã pergunta: onde está a irmã X? E a alma da outra irmã responde: no grande purgatório, onde ela não recebe as orações de ninguém. Um bom Deus fica muito contrariado, se assim posso falar, na morte de muitas religiosas, porque ele chamou essas almas para que o servissem fielmente na terra e fossem, depois da morte, imediatamente o glorificar no céu. E acontece o contrário. Pelas suas infidelidades, ficam elas muito tempo no purgatório, muito mais tempo até que as pessoas do mundo que não receberam tantas graças. Minha irmã, meu irmão, deixe o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você puder compartilhar a playlist, melhor ainda. O próximo vídeo começaremos com 1879. Que essas palavras, que esses áudios deste livro impacte a sua alma e transforme as suas ações e atitudes. É o que eu, Junão, te desejo. Não esqueça de rezar no outro canal conosco, a Capela Virtual Junão, o Santo Ofício Divino, as laudes, as vésperas e as completas, e também a liturgia diária, e ofereça essas orações pelas almas do purgatório. Deus te abençoe e viva Cristo Rei.